5, versículo 7. Toda a sua atenção agora, não converse, não se distraia, dá uma olhadinha no seu celular aí, vê se ele não está para tocar, né, para não tocar no meio da pregação, tirar sua atenção, aí você fica aí com vergonha, né, seu celular tocou, então coloca ele para vibrar, e se você tiver dificuldade, é só pedir, levantar sua mão, que os irmãos te ajudam aí, eles te ajudam a colocar o celular aí para você, para vibrar, para não te atrapalhar na hora da mensagem. Gálatas capítulo 5, versículo 7, nós estamos estudando esse versículo desde a Santa Ceia. Quem está acompanhando aí esse estudo, quem está todo domingo ouvindo aí, é uma bênção, né? Como que Deus tem falado ao nosso coração. E hoje eu ia pregar outra coisa, era uma mensagem fora do tema, né? Fora desse assunto aí da corrida, mas Deus fez eu voltar, irmão, Deus fez eu voltar, diante de Deus. Vamos lá, diz assim: corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Verso 8 de novo, ele diz: esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Esta persuasão é o que Deus tem falado muito ao nosso coração. Persuasão eu já expliquei para você, lembrando todo o culto que eu estou lembrando, que é uma grande capacidade de convencimento, né, de convencer alguém. E Deus está dizendo o seguinte: você estava naquela festa, você estava naquela corrida e de repente alguma coisa fez você parar. Deixa eu contar para você um testemunho, porque foi a partir desse testemunho que a mensagem mudou. Esses dias eu estava assistindo ali na internet, a confissão de um pastor que caiu. E eu vou falar, irmão, eu não entendo às vezes algumas pessoas que venham quando um pastor, um irmão de fé, que seja, que caiu, né? E que confesse dizendo: olha, eu errei, eu caí. E fala: tá vendo aí, ó, era pastor, não podia ter feito isso. Claro que não podia. Mas eu digo uma coisa para você: corta o coração quando você vê um homem de Deus que infelizmente o quê? Caiu. É um soldado do mesmo exército que o nosso. Amém, Jesus? E não é questão de você condenar. O que nós temos que fazer é segurar pelo braço e ajudar a levar até o soldado que está ferido, não deixar para trás até que ele possa se recuperar. E esse testemunho me impactou muito. Eu cheguei a compartilhar com a minha família, porque ele conta o seguinte: eu não conheço esse pastor, o ministério dele não conheço, nunca tinha visto, mas ele faz um vídeo confessando que tudo começou quando ele decidiu tirar um ano sabático. Eu, para te falar a verdade, nunca tinha ouvido falar desse termo, né? Mas eu entendi que um ano sabático tem a ver com descanso, né? O sábado na Bíblia tem a ver com descanso. E usando as palavras que ele falou, esse ano sabático, não lembro se foi mês sabático, mas acho que foi ano. Tipo assim, que ele não faria nada, que naquele ano ele ia só descansar, que ele ia cuidar de assuntos particulares, ele não ia mais pregar, ele não ia estar à frente do trabalho. Só que ele falou que aquele ano sabático se tornou um ano macabro, usando as palavras dele. Porque naquele ano ele se entregou à ociosidade, aconteceu muitos problemas na casa dele, ele guardou uma mágoa no coração por algo que aconteceu com a filha. E de repente, eu não vou lembrar, contar toda a história para você, ele se viu envolvido naquelas bets, naqueles jogos de aposta online, sabe? Sabe o que eu estou falando, né? Tigrinho lá, não sei o que, e isso e aquilo, e foi colocando dinheiro, e aquilo se tornou uma compulsão, e ele começou a se afundar financeiramente naquilo, e a coisa foi só piorando, irmão, foi só piorando. Família foi destruída, casa foi destruída. De repente ele disse que era uma igreja de 200 a 250 membros, e as pessoas foram percebendo e foram saindo, até que ficou 50 pessoas na igreja. E ele falou assim: na minha teimosia, obstinação, nós mudamos para um salão mais barato, menor, pegamos ali um salãozinho, mas ao invés de eu me consertar, eu continuei e fui piorando. Aí ele teve um problema de saúde, acho que paralisou um lado do corpo dele, ele ficou com a mão paralisada. Quando pensou que não, ele que nunca tinha passado por psicólogo, psiquiatra, estava lá em psicólogo, psiquiatra, e a coisa só foi piorando. E ele disse assim: assim como Davi, que no tempo em que os reis saem à guerra, ele ficou no palácio,
E no terraço ali do seu palácio foi a sua queda. Ele falou, foi o que aconteceu comigo. E ele fala assim, é de cortar o coração. Você vê ele falando, ele fala assim, e eu aprendi com uma pessoa pública, ela deve satisfação publicamente, né? Ela deve pedir perdão publicamente. Eu estou aqui para pedir perdão à igreja e dizer que o nosso ministério está se encerrando hoje. Ele falou, eu não tenho condições de continuar, eu estou me colocando debaixo da autoridade de um outro pastor que vai cuidar de mim, vai cuidar da minha família. Citou o nome do pastor lá, né? E eu preciso agora ser cuidado, ser recuperado. E aquilo me cortou o coração. Compartilhei com algumas pessoas, eu falei assim, a Bíblia diz, aquele que cuida está de pé, olhe que não caia. E por que me chamou a atenção? De onde começou toda a queda? Daquele tal do ano sabático que ele resolveu tirar. Porque eu venho dizendo para você, claro que na direção do Espírito Santo, que tem coisa, meu irmão, que não pode parar nunca. Não pode. E quando Deus me trouxe essa palavra, foi assim uma coisa tão forte, que o que Deus falou no meu coração é o seguinte: desde quando Deus te tirou de certas coisas no passado, desde que Deus te tirou da sua velha vida, dos nossos velhos pecados, da nossa velha criatura, olha para o pastor, presta atenção, não quero colocar medo em você, mas os demônios dos quais Deus te libertou, eles continuam correndo atrás de você, eles continuam atrás de mim, de você todo dia. E sabe por que eles não te alcançam? Sabe qual é o único jeito de não ser alcançado por aquilo que um dia Deus nos libertou? É não parando. Você só não foi alcançado mais por aquelas coisas que um dia Deus te libertou, porque você não parou. Porque eu te garanto, e o que eu estou te falando aqui, eu vou te mostrar por essa palavra. Tem muita coisa que continua atrás de você. Porque se tem uma coisa que o diabo faz, irmão, se tem uma coisa que o diabo é insistente, ele não desiste. Aquilo que um dia Jesus me libertou, continua com a esperança de me alcançar, continua no meu faro, no seu faro. Talvez você está longe o suficiente, mas o demônio está seguindo os seus rastros, o seu passo. Pastor, misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Não, não está não. Isso é uma realidade espiritual que você tem que despertar hoje. Que a corrida que Deus te colocou e me colocou, na verdade é uma segurança para nós. É, pastor? É. Qual é a única maneira de você manter equilíbrio quando você está andando de bicicleta? Vida com Deus é igual andar de bicicleta. Se parar, cai. O único jeito de você manter equilíbrio é continuar. 1 Reis capítulo 13, vamos lá para o versículo 11. Tudo que eu falei aqui para você está a partir do versículo 1, você pode ler, tá? Então diz assim, ó, capítulo 13, versículo 11: E morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e contaram-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. 12: E disse-lhe seu pai: Por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. O que ele perguntou? Era um profeta velho, e já eu vou mostrar para você que era um profeta usado pelo diabo. Já estava nas mãos do demônio esse profeta velho. E ele perguntou o que para os filhos dele? Por que caminho ele foi? Qual era a intenção dele? Ele queria seguir até o que? Alcançá-lo. E é o que o diabo quer fazer hoje, irmão. Por isso que eu falei para você que essa corrida de Gálatas 7, ela é uma segurança para você. Você continuar naquilo que Deus colocou na tua mão para fazer, é uma segurança, porque lá atrás, de onde Deus te tirou, o demônio viu por onde você foi, procurou saber por onde você está indo, e ele está procurando te alcançar. Só que ele jamais iria alcançar o homem de Deus.
Mas infelizmente, isso aconteceu, ele alcançou. E por que ele alcançou? Vamos ler juntos? Ele diz o versículo 12 agora, né? É o 12? Deixa eu ver aqui. É o 13. Então disse aos seus filhos: albardai-me o jumento. E albardaram-lhe o jumento e montou. 14. E foi-se-lhe após um homem de Deus, e o achou. Lê comigo agora, por gentileza. Boa noite. Tudo na paz? Quem está bem, diga amém. Então vamos lá, de novo, diz assim, versículo 14: e foi-se após o homem de Deus. Lê você agora, por gentileza. E o... de que jeito? Aonde? Olha para o pastor, aqui é que está o problema. Ele alcançou o homem de Deus ou não alcançou? E por que ele alcançou o homem de Deus? Porque ele estava o quê? Parado. Meu irmão, isso aqui é muito forte. Irmão, enquanto você estiver correndo, enquanto você estiver caminhando, o diabo não te alcança. O teu velho eu, esse profeta velho, representa aquela velha criatura, os teus velhos hábitos do qual Deus te libertou, pecado que um dia você viveu. Enquanto você estiver correndo, isso nunca mais vai te alcançar. Mas para você ver. Não, pastor, não, nunca, jamais eu volto a fazer aquilo. Para você ver se não te alcança. Para você ver se o velho eu não te alcança, se as velhas práticas não te alcançam de novo. Eu já vi gente voltar a fazer a mesma coisa e fazer até pior, irmão. Porque fez o quê? Parou. A corrida é a segurança. A nossa corrida, a corrida a qual Deus te colocou, ela te mantém seguro. Por quê? Ela não deixa o teu velho eu te alcançar. Ela não deixa o demônio que está querendo te alcançar de novo. Então cuidado, porque jamais esse homem de Deus seria alcançado. Mas por que ele foi alcançado, pastor? Está aqui, olha, vamos ler de novo, versículo 13, né? Aliás, o 14. E foi-se após o homem de Deus e o achou sentado debaixo de um carvalho, e disse: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse o quê? Sou eu mesmo, eu sou. Versículo 15. Então lhe disse: vem comigo à minha casa. E faz o quê? E come pão. Qual era o problema disso, pastor? De ir para a casa do profeta velho e comer um pão com ele? Porque era exatamente o que Deus tinha falado para ele não fazer. E aqui entra uma parte interessante, versículo seguinte, o versículo 16, fala assim: porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água neste. Olha aqui, ele sabia tudo que ele não podia fazer, ele sabia. Por quê, pastor? Porque Deus tinha falado isso para ele. Só que aqui está o problema. Eu falava com os irmãos de manhã, tem gente que conhece tudo que não pode, tem gente que sabe a Bíblia de frente para trás, de trás para frente, te dá um banho até no pastor, se bobear de Bíblia, mas não adianta saber se não praticar. Não adianta eu saber o que não pode, não adianta. Talvez você saiba exatamente o que não pode, o que Deus falou para você não fazer, mas não adianta só saber se eu não colocar em prática. E por que ele sabia tudo isso que ele não podia fazer? Aí vem o versículo 17, que é muito forte, presta atenção no detalhe. Porque me foi mandado, por quem, igreja? Foi mandado por quem, igreja? Pela palavra do Senhor. Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho, porque, olha para o pastor, foi mandado a ele por quem mesmo? Pela palavra do Senhor. Quem estava sexta-feira, principalmente no culto da noite, todos os cultos eu falei a mesma mensagem, mas a noite foi até um pouco mais forte. Se você não estava, segunda-feira vai entrar a gravação
do culto de sexta-feira, lá no YouTube. Segunda-feira já vai estar lá. Se você não estava, escuta, tira um tempinho, ouve. Tem muita gente que não aproveita esse recurso, eu pego até no pé deles, porque eu faço questão de gravar essas mensagens, porque às vezes você não pode estar por algum motivo. Não é bom que você perca culto, não é bom, mas se você perdeu, não pôde estar aqui sexta-feira, tira um tempinho, vai lá e escuta a mensagem de sexta-feira. Por quê? Deus falou muito conosco aqui, que Deus pode falar por A, por B, por profeta. Deus pode, pastor, não creio que Deus não possa. Eu acredito que Deus usa pessoas, sim ou não? Mas tudo que Deus falar tem que ser confirmado. Por quê? Pela palavra. Ele ouviu de quem o que ele ouviu? Da palavra, está lá, ó. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor. Presta atenção nesse detalhe. Porque, meu irmão, se não está na palavra, não adianta. É a palavra que vai te dar a orientação certa. Foi pela palavra do Senhor que ele foi mandado. Por que eu estou enfatizando isso aqui? Porque a palavra do Senhor falou para ele assim, ó: nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que fostes. Não dá para entender certos cristãos que de repente, irmão, presta atenção, Deus trouxe de um caminho, e que de repente vai chegando numa altura da vida com Deus, que começa a voltar por aquele mesmo caminho de onde veio. Eu lembro de um rapaz, eu comentei aqui, que ele falou assim para mim uma vez, ele falou assim: nossa, quando eu me converti eu fui radical demais, porque Deus falou tão forte comigo, que eu peguei todos os CDs que eu tinha daquelas bandas, acho que ele gostava de rock, eu não lembro. Peguei todos aqueles CDs, eu cheguei em casa, eu quebrei tudo, eu joguei fogo, queimei tudo. Falei, nunca mais escuto uma música que não seja um louvor. Olha só. Aí ele falou assim: hoje, depois de um tempo, eu fico pensando, como que eu fui besta, tinha cada CD bom ali. Eu fico pensando, como que eu fui bobo, precisava ter quebrado todos aqueles CDs. Eu estou comprando tudo de novo, porque eu fui radical demais, acho que não precisava de tudo aquilo. Mas peraí, Deus falou com ele pela palavra, que tudo aquilo não fazia bem para ele, porque eu entendo que de uma mesma fonte não pode jorrar água doce e salgado, não pode. Você fala uma linguagem, você fala outra, né? Não tem. Com Deus é sim, sim, não. E agora, será que Deus mudou? Está mandando ele voltar pelo mesmo caminho? Ou será que ele está perdendo a direção? Será que não está acontecendo com você e comigo? Ah, não, pastor, no começo eu era muito radical, mas hoje tem coisa que eu acho que não é bem assim. Irmão, tem gente que só foi liberto porque foi radical. Porque se ficasse no meio termo, como a Bíblia fala, né? Aquela história do morno, até hoje estaria no pecado. Tem certos momentos na nossa vida que você tem que ser o quê? Radical. Tem certos momentos que você tem que ser. Tem certas áreas da sua vida que não adianta, meu irmão, você querer ser meio termo. E quem falou isso com você não foi um homem, foi a palavra de Deus. Isso aqui você tem que tirar por completo. Isso aqui você tem que tirar por inteiro. Isso aqui você tem que exterminar da tua vida. Porque é uma coisa que não dá para ficar manquejando. E Deus havia falado com ele claramente: olha, não volta pelo caminho por onde você já veio. Como que Deus de repente liberta uma pessoa da bebida, e ela ouve a palavra, ela toma uma decisão radical: nunca mais eu volto a beber, nunca mais eu volto a me prostituir, nunca mais eu falo com uma outra mulher lá no celular que não é a minha, nunca mais. E de repente o tempo vai passando e a pessoa vai voltando. Ah, mas não tem nada a ver. Cuidado, meu irmão, porque o Deus que te mandou por um caminho nunca vai te mandar voltar pelo mesmo. Quem está entendendo, diga amém. Isso é muito sério. Escuta, olha o que vai acontecer agora. Isso aqui é muito forte, presta atenção. Quem está prestando atenção, diga amém. Está entendendo isso, sim ou não? Escuta agora, 18. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. Não, mas eu também sou de Deus, igual você.
E olha o que ele vai dizer agora: e um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à sua casa, para que coma pão e beba água. Aí na minha Bíblia abre parênteses aqui, e está escrito o que aí entre parênteses? Porém o que? Mentiu-me. Meu irmão, a hora que Deus me lembrou disso aqui, eu falei: misericórdia. Você percebeu como que esse homem vai ser convencido? Ele está sendo convencido por alguém que está falando para ele assim: ó, eu sei que você ouviu da palavra de Deus, mas eu também sou de Deus, e eu faço. Deus também fala comigo, e um anjo do Senhor também apareceu para mim. Irmão, toma muito cuidado. Eu vou falar uma coisa para você aqui, sem medo do que eu vou dizer. Pode ser até um anjo, e a Bíblia fala isso, pode ser até um anjo do Senhor. Se trouxer outro evangelho, se trouxer outra palavra, a Bíblia diz: seja anátema. Porque ele disse assim, ó: foi-me ordenado pela palavra do Senhor, faça isso, não faça aquilo. E o profeta velho fala assim: mas eu também sou profeta igual você. E quantos estão caindo nesse convencimento, nessa persuasão? É aquilo que eu falei, né? Mas eu também sou de Deus. E ó, eu acho que não tem nada a ver, eu também vou na igreja. E quanta gente aceita até ser convencido por alguém que se diz também ser de Deus e fala assim: mas eu faço. É verdade. Olha lá, ele também vai na igreja, ela até prega e ela faz. Mas escuta, olha aqui, pastor, Deus te chamou para olhar alguém ou te chamou para olhar para a palavra? Hã? Deus te chamou para olhar para onde? Porque você vai encontrar muita gente que vai dizer assim: eu também sou de Deus, e eu faço. Eu também sou de Deus. Eu também tenho o Senhor, e eu acho que não tem nada a ver. Meu irmão, cuidado. Porque muitas vezes, eu falei no início para você dessa mensagem, que o convencimento, ele ia vir através às vezes de uma luta, sabe? De uma pancada muito forte, de um demônio que vem trazendo um problema financeiro, no casamento, enfim, para convencer a pessoa a parar. E às vezes não, presta atenção. Às vezes o convencimento pode vir de uma coisa que parece até ser de quem? De Deus. Às vezes esse convencimento pode vir de uma coisa até prazerosa. Você tem que tomar muito cuidado. Coloca para mim ali, não sai daí não, tá? Não precisa nem você sair daí, que nós vamos continuar. Coloca para mim, eu acho que é Gálatas 1:8, acho que é Gálatas 1:8. Eu achei que eu tinha marcado, mas eu não marquei, mas acho que é isso. Ah, olha isso aqui, irmãos, olha isso, presta atenção. Olha o que Paulo fala aos Gálatas. Mas ainda que nós mesmos, ou o que está escrito ali? Um anjo do céu vos anuncia o quê? Outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? Você sabe o que é anátema? Seja contaminado. Irmão, Paulo está falando para aquele povo, os Gálatas, o seguinte: olha, pode ser até eu falo para você, irmão, pode ser até o pastor, porque muitas vezes o anjo da igreja, ele é símbolo do pastor, o pastor simboliza o anjo da igreja. Não tem problema, pode ser até um pastor. Eu estava pregando sexta-feira, por isso eu insisto, se você puder, ouça a palavra de sexta, que hoje está cheio de pastor de TikTok, de pastor de YouTube, de pastor de rede social, que nunca apacentou uma ovelha, nunca cuidou de uma igreja, mas é pastor. Ele colocou lá uma rede social e disse: pastor, aí tem não sei quantos seguidores, mas não tem um rebanho, não tem uma pessoa, não cuida de uma igreja, nunca precisou orar por ninguém, lutar por uma alma, mas se diz pastor. Você tem que tomar muito cuidado com isso hoje. Por quê? Porque são pastores que não têm responsabilidade com ninguém. Você não vai conseguir falar com ele lá e pedir ajuda. E por causa dessa falta de responsabilidade, ele não está preocupado em falar o que agrada a quem quer que agrade, ou até para ter mais gente, para receber mais like, visualização, para receber mais audiência. Ele vai falar
o que convém. Eu estava falando sexta-feira, de repente aparece um lá que diz assim: olha, eis que Deus manda te dizer. E nem todo mundo que fala em nome de Deus está falando o que é de Deus. Deus mandou te dizer que aquilo que você pediu para Deus, Ele vai fazer. Será que realmente foi Deus? Quando, meu irmão, e eu creio que Deus usa pessoas, viu? Deus não usa pessoas, pastor, Deus usa, e como usa, pode ter certeza disso. Mas tudo que é falado por alguém é confirmado na sua vida, pelo que Deus já tinha falado com você, aonde? Aqui, ó, na palavra. Nunca vai fugir daqui. Porque de repente tem um doido, uma doida lá do outro lado, só um exemplo bem absurdo, tá? Que às vezes está pedindo para Deus o marido da outra. Já pensou? Não, porque ela não merece ele, ela não cuida dele, ele tem que ser meu. Aí aparece o pastor e fala, porque aquilo que você pediu para Deus, Deus vai te dar. Ela vai achar que Deus vai dar para ela o marido? O marido da outra. Está certo isso? Vai dar, irmão? Por que que não vai dar? Onde que está isso na palavra? Em lugar nenhum. Deus não vai dar. Deus não vai contradizer a palavra. Irmão, pode ser até um anjo do céu. Está escrito ali, ó. Se for outro evangelho, se contradizer, fala comigo, a palavra, fala com fé, fala, a palavra jamais se contradiz. Deus não é Deus de confusão, irmão. Por que que Deus tinha falado para ele, faz assim, assim, não volta, não come desse pão aqui, não bebe dessa água nesse lugar, e agora Deus vai falar, não, não tem problema, pode comer pão e beber água. Não tinha alguma coisa errada, sim ou não? Como que Deus fala para você, não faz mais isso? Como que Deus fala para você, sai disso aí? Aí chega alguém e fala, não, não tem problema não, eu tenho certeza que eu estou sendo usado por Deus aqui para falar com alguém. Não, pode sim. Não tem problema nenhum, porque eu também sou profeta, como? Fala aí, como? Tu, fala para o irmão, eu também sou batizado. Fala para o seu irmão do lado, fala assim, eu também vou na igreja, fala para ele. E isso qualifica alguém para contradizer a palavra? Você vai encontrar gente que vai falar, eu também sou batizado, eu também vou na igreja, eu também sou pastor, e que vai falar para você o contrário do que Deus já tinha? De Deus já tinha o quê? Falado. Cuidado com essa persuasão, cuidado com esse convencimento, toma muito cuidado, meu irmão. Ali, muda para mim na Bíblia a linguagem de hoje, a gente já volta já, eu vou correr por causa do horário. Mas se alguém, mesmo que sejamos nós ou um anjo do céu, anunciar a vocês um evangelho diferente, aquele homem se diz profeta, disse até que um anjo falou, mas não foi tudo ao contrário do que Deus já tinha falado? A palavra já tinha falado, sim ou não? Como que ele não viu, irmão? Como que ele não percebeu? O evangelho diferente daquele que temos anunciado, que seja o quê? Seja maldição, seja amaldiçoado. Cuidado, irmão. Deus falou claramente para você que daquele pão você não tem mais que comer, daquela água você não tem mais que beber. Primeiro, se você tivesse continuado, isso aí já não teria te alcançado. Continua na fé, não para ouvir gente que está desviado, gente que nem está indo na igreja, vai querer te dar conselho. Por isso que te alcança. Não para, meu irmão, você está num propósito. Eu lembro de Neemias, quando Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém, mandaram um recado para ele, não, para um pouco aí, vem festejar com a gente aqui. Ele mandou recado dizendo, estou numa grande obra e não posso parar, diga glória a Deus. Não, irmão, continuar é uma segurança. Essa corrida que Deus colocou a gente nos dá segurança, porque enquanto você estiver correndo, as coisas passadas, as coisas que não prestam não vão te alcançar. Enquanto você estiver o quê? Correndo. Quando você estiver buscando, se você estiver na igreja, enquanto você estiver jejuando, orando, vai estar luta, vai estar batalha, mas pelo menos você está seguro, diga glória a Deus. Eu não paro, irmão. Mas está difícil, mas está uma guerra. Mas antes, continuar correndo do que o quê? Parar. Não para. Porque o dia que você parar, as coisas velhas te alcançam de novo. Você vai voltar àquela mesma vida maldita da onde Deus te tirou. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Volta lá para a gente encerrar. No capítulo 13 de novo, o versículo é o... Nós paramos aqui no...
18. Ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. Não, nós estamos no mesmo nível, você pode me ouvir. E com isso convenceu ele. Olha que coisa, olha como o diabo convence. Eu também sou profeta igual a você. E um anjo me falou pela palavra, dizendo: volta-o, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém fez o quê? Porém mentiu. No momento que ele mentiu, quem é que estava nele? A mentira é de quem? João 8,44, a mentira é do diabo, era o próprio demônio ali. Agora vai acontecer uma coisa muito doida. Por que eu falo que é uma coisa muito doida? Porque esse homem que foi usado pelo diabo agora, daqui a pouquinho ele vai ser usado, sabe por quem? Por Deus. Por que esse negócio é muito doido, pastor? Porque pode uma pessoa que for usada por o diabo num minuto, no outro minuto está sendo usado por Deus? Pode. Vou te explicar, não assusta não. A Bíblia fala que os dons de Deus são irrevogáveis. Você sabe o que significa isso? Uma vez que Deus deu um dom para uma pessoa, nunca mais é o quê? Nunca mais é tirado. Eu já vi bêbado ser usado por Deus, porque um dia foi um homem de Deus, hoje está lá na pinga, mas Deus ainda usa. Por isso que você tem que tomar muito cuidado. E eu sempre digo para você que usado não significa o quê? Aprovado. Porque, irmão, até gente que está completamente fora da presença de Deus hoje, ainda pode ser usado por Deus. Se não fosse assim, lá no último dia, Jesus não disse que as pessoas iam falar assim, ó: Senhor, mas no teu nome eu expulsei demônios, eu curei pessoas. E Deus vai falar o que para essas pessoas? Apartai-vos de mim, porque eu nunca... E olha que foram pessoas o quê? Usadas, até para fazer milagre. Então não queira só ser usado. Eu sempre digo isso, eu não quero ser usado só, eu quero ser primeiro o quê? Aprovado. Porque esse profeta aqui estava tão longe de Deus que o diabo estava usando ele, e usou ele para convencer o outro, para persuadir o outro a fazer o que Deus tinha falado para não fazer. E ele conseguiu convencer. Agora olha o que vai acontecer. Versículo 19: e voltou ele, e comeu pão em sua casa, e bebeu água. Olha o que vai acontecer agora, que eu falo que é uma coisa muito doida, ó. E sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta, que o tinha feito o quê? Voltar. Agora é Deus que vai usar ele. Escuta, 21: e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, ó: assim diz quem? O Senhor: visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. 22: antes voltastes e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de Deus? De Deus Pai. Agora era o próprio Deus falando para ele: olha, você foi rebelde, eu te falei para não voltar, eu te falei para não fazer mais isso, para não voltar às mesmas atitudes. Você parou, o profeta velho te alcançou, te convenceu, mentiu para você, e agora ele mesmo está falando a verdade. Você errou, e o seu cadáver não vai entrar no sepulcro dos seus pais. Isso é simbólico. O que é que significa isso? O corpo dele não seria enterrado junto com os pais. Para nós, o que é que significa? É a nossa alma não entrar onde? No céu, no reino de Deus. Por quê, pastor? Porque você foi convencido a fazer tudo ao contrário do que Deus tinha mandado. Não deixe isso acontecer com você, meu irmão. Não deixe isso acontecer com você, minha irmã. Continua, porque a tua corrida é a tua segurança. Enquanto você estiver correndo, esse demônio aqui nunca vai conseguir te alcançar. Diga glória a Deus. E olha que o demônio, meu irmão, ele é maldito. Ele finge, ele mente. Eu sou profeta igual você, não precisa fazer isso não. Falei hoje de manhã, quer ver? Você deve ter ouvido isso. Eu também conheço a palavra. Esse negócio de dízimo é coisa do Velho Testamento. Deus falou com você pela palavra, não falou? Mas você vai encontrar alguém que vai falar isso para você. Não, ó, nasci na igreja, conheço a Bíblia. Primeiro que é mentira, porque até no Novo Testamento Jesus falou a respeito da fidelidade.
Não, ó, negócio, eu sou de Deus, eu vou na igreja também. Mas Deus sabe que a carne é fraca. Não tem problema nenhum. Se a tua mulher não te corresponde, estou falando uma linguagem alta aqui, você está entendendo, né? Deus sabe. Não tem problema nenhum. A Bíblia não fala que os homens do Velho Testamento tinham 1, 2 mulheres, 3. Até isso você vai ouvir. Eu já ouvi, olha que eu já ouvi. A jovem conhece um rapaz, o rapaz conhece uma moça, né? Aí ele sabe tudo que Deus falou, não. Porque a Bíblia é clara, a palavra de Deus está escrito. Antes do casamento, não pode haver intimidade nenhuma, porque isso na Bíblia chama-se como? Fornicação, exatamente, fornicação. E de repente, conhece lá um profeta velho? Não, mas a gente já vai casar mesmo. Não tem problema. Não tem, normal. Mas Deus falou que não, concorda comigo, sim ou não? E convence às vezes o rapaz que estava na presença de Deus, ou ao contrário, a moça que estava ali em santidade, se guardando para o casamento. Isso é tão bonito, irmão, isso é tão maravilhoso. Talvez você não teve essa oportunidade, mas eu vou falando para os jovens aqui, se você tem, se guarde. Você não sabe o quanto isso abençoa a tua família futuramente, família que você vai ter. Se você pode se guardar, se guarde, até Deus te dar aquela pessoa. Mas aí vem um profeta velho, não, mas não tem nada a ver. É o convencimento, é a persuasão. Não tem nada a ver, a gente já vai casar mesmo. Deus entende, porque se não fosse para ser assim, Deus não teria colocado essa vontade no homem e na mulher. Pois é, faz tudo então que tua carne tem vontade, para você ver onde você vai parar. Deus sabe que a nossa carne tem vontade, mas Ele nos deu o Espírito dEle para lutar contra as vontades da carne. É uma luta, irmão. Agora, se a palavra de Deus te mandou fazer de um jeito, meu irmão, pode ser até um anjo de Deus. Se for o contrário, diferente do que Deus mandou você fazer, seja amaldiçoado, seja anátema. Irmão, não para a tua corrida não, porque as coisas velhas estão doidinhas para te alcançar. Estão doidinhas para te alcançar de novo. Enquanto você estiver correndo, elas não te alcançam. Diga glória a Deus. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte por ela.